foi maravilhoso. Que o Senhor me dê graça para ministrar essa palavra. O título da palavra de hoje é: Abra a porta do seu coração. Josué, capítulo 2, do versículo 1 até onde o Espírito Santo nos conduzir. Desse tim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir à eira e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra já estão desmaiados. Olha isso. Nós estamos diante de uma história que talvez você nunca observou ela com o ângulo que você vai observar hoje. Talvez você nunca tenha sido tocado no seu coração como Deus vai tocar no seu coração hoje, através dessa história. Eu posso ouvir um amém? Eu creio, tia Elô, que Deus trouxe a senhora aqui hoje. Minha tia vem me visitar hoje aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da tia Elô. Como a senhora nunca recebeu essa palavra que vai receber hoje. Jericó, olhe para mim, era uma cidade murada. Jericó era uma fortaleza, aos olhos humanos, intransponível. Os portões de bronze, a base do muro tinha sido edificada de uma complexidade muito grande para suportar o peso de um Fusca andar em cima. Jericó, aos olhos humanos, era igual o meu coração quando estava perdido, trancada, fechada. Ninguém entrava nele. Eu achava que não entrava. Jericó era como se fosse hoje o maior sistema de bunker, protegida, com generais capacitados, com um exército enfileirado, com gente treinada para defender aquele lugar. Jericó é o que poderíamos dizer hoje, se tem algum militar aqui, um quartel blindado. Mas vem comigo e mergulha
nessa palavra hoje, sabe o que me chama a atenção? Diante dessa complexidade toda, diante dessa estrutura, desse material bélico, porque não era só a estrutura, era a capacitação e as armas que todo mundo tinha. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Deus decide entrar de uma forma inusitada, poderosa e sobrenatural. Pergunta: como, pastor? Ele vai no coração da cidade e entra na casa de uma prostituta. E sabe o que eu fico alucinado com Deus? Ele não fez barulho. Ele não arrebentou nada. Ele foi do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Eita, é sobrenatural. É Deus dizendo para mim que se entrou alguém aqui hoje com o coração fortificado e blindado pela amargura e pelo diabo, Deus vai entrar como entrou em Jericó. Deus vai fazer algo que você vai falar assim: como é que pode? Não tinha como ele se converter. Ela tinha um coração muito duro. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? O agir de Deus é insondável. Porque ele desbanca toda a guarda do exército. Ele desbanca os portões de ferro. E fica imaginando os generais nas torres dando ordem para virar o plantão. E Deus fala assim: eu vou te mostrar como é que eu entro. Eu vou usar uma prostituta. Ela vai ser o meu canal. Eu vou abrir a porta. Os meus espias vão entrar e vão sair guardados por quem? Por ela. Porque foi o bizu dela. Foi a manobra que ela executou. Foi a blindagem que Deus usou. Ela. E eu pergunto aqui para você: você usaria uma prostituta? Esse pessoal de cá é muito bonzinho. Eu vou por de cá. Você que está em casa, você usaria uma prostituta? Só que eu vou te contar algo. Para entrar num coração, para salvar uma nação, Deus usa até uma prostituta. Ih, pastor, eclesiasticamente o senhor está pegando pesado. Seria melhor o senhor falar de bibliologia. É pesado para você. É pesado para mim. Mas para Deus foi de uma leveza e de uma glória tão grande. Sabe por quê? Porque além de usá-la, ele introduziu ela na linhagem do Messias. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que usa a estratégia do céu, a maneira do céu, o operar do céu para bater no coração de uma pessoa. Mas pastor, como é que eu faço? Meu coração está duro. Eu tenho uma palavra para você que entrou aqui com o coração duro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sabe o que Deus fala para você que está com o coração duro? Sabe o que Deus fala para você que está com o coração amolecido? Eis que estou à porta e... Isso. Jesus não arromba a porta. Jesus não é igual os demônios lá do terreiro de Macumba, que quando meu amigo que era pai de santo, falou que nunca mais ia lá e nunca mais foi, mandou um recado: vamos acabar com a tua raça. Jesus é um gentleman. Jesus é a excelência da criação. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a raiz de Davi. Ele é o guarda de Israel. Jesus, ele é a rosa de Saron. E ele diz para você que entrou aqui hoje com qualquer tipo de coração: eu vou mais longe, não importa o coração que tu entrou, o que importa é que está batendo na tua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Mas não é só ele ceando, é você com ele, porque diz: e ele comigo. Olha isso, irmãos. Jesus, ele é o Rei da Glória.
sendo o Rei da Glória, ele tinha autoridade para impor alguma coisa, sim ou não? Mas não faz. Jesus não é igual aos reis do mundo. Eu assisti um filme essa semana que fala da linhagem da rainha Elizabeth. E eu não consigo lhe ser preciso se foi o avô ou o tataravô dela, que era o rei. E ele chegava, quando ele ia para as províncias, mesmo ele tendo a rainha, se ele olhasse uma menina linda, ele já avisava o assessor: leva para o palácio para ser minha concubina. Resultado disso, engravidou várias. Tirou a vida de várias. Presta atenção, irmãos. A história falou isso. Não posso lhe afirmar. Estava no filme, né? Mas faz um paralelo do filme. Não da família da rainha real lá, que é uma benção, diga aleluia. Jesus não é assim. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir e abrir, eu vou entrar e vou cear com você e você vai cear comigo, diga aleluia. Mas pastor, o que eu vou aprender com essa história? Qual é o ensinamento que o Senhor vai dar para nós aqui hoje? Sobre esse chamado. Que chamado é esse? Que porta do coração é essa? Por que eu tenho que abrir a porta? Para que eu vou abrir a porta? Sabe por que você vai abrir a porta? Porque esse é um chamado pessoal. Pessoal. Olha que coisa extraordinária. É de mim para Jesus. É de Jesus para mim. É pessoal. E a igreja vai se formando porque uma pessoa decidiu entregar a vida dela para Jesus. Pessoal. Uma pessoa foi tocada pelo Espírito Santo e entregou sua vida para Jesus. Sabe o que Deus me lembra? Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 5. Vê se é a história de Zaqueu aí. Zaqueu está lá, em cima da árvore, né? O que Jesus fala para ele? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Por quê? Pois me convém ficar hoje na tua. Foi ele, Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque o meu negócio é contigo. Nilda, desce dessa árvore que tu está espinhosa aí, e desce porque eu vou entrar na tua vida, vou tocar no teu marido, vou converter o teu filho, eu vou fazer uma obra sobrenatural. Sabe qual é o problema, irmão? Tem muita gente que tem dificuldade para descer. Que isso, pastor? Porque para receber Jesus, primeiro que tu tem que crer. Segundo, que tu tem que pôr em prática algo que você talvez nunca tinha visto, fé. E terceiro, tu tem que descer. Descer, pastor, descer. Se tu vivia no mundo errado, tu passa a não viver mais. Porque a Bíblia diz: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Essa é a obra convertedora de Cristo. E fica imaginando, né, Zaqueu, né? O texto diz que ele roubava, né? Cobrador de imposto. Não vou dizer qual é o tipo de fiscal, porque se eu falar ICM, eu posso ter um fiscal de ICM aqui, ele pode ficar ferido. Mas ele era tipo um conferente, um fiscal. Ele trabalhava para o Império Romano conferindo o dinheiro que entrava. E você imagina, irmãos? Jesus olha para ele, o Rei da Glória, o poderoso de Israel, e fala: desce, porque hoje é no pessoal, me convém pousar na tua casa. Eu fico imaginando o que Zaqueu viveu com Jesus aquela noite. Porque o texto depois relata que ele chegou a um ponto de falar assim: Jesus, o negócio foi tão poderoso, estou traduzindo, que eu vendo tudo que eu tenho e quero restituir os pobres.
Quando a pessoa tem um encontro com Jesus mesmo, ela fica generosa. Ela fica amável, diga aleluia. Sabe um outro exemplo aqui que me chama a atenção? Raabe. Deus foi lá na casa dela, direto com ela. Face no face. É você que eu vou usar. É o seu. Irmão, a porta de salvação abriu dentro da casa de uma prostituta. Tem pessoas que às vezes ficam para mim assim: pastor, o senhor tem muita paciência. Como o senhor ainda atura fulano? Eu falo, nem prostituta ele era. Eu falo para mim, né, quando eu saio no carro falando com Deus, falo, gente, eu estou indignado que eu ainda estou aturando fulano, mas ele nunca prostituiu. Pastor, como o senhor ainda aguenta fulano? Fulana? Eu falo, mas ela nunca foi prostituta. É fácil aguentar ela. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não pensa igual a mim, Deus não pensa igual a você. Deus tem uma maneira e um agir diferente do nosso. O que para o mundo, às vezes, o que para mim é um escândalo, para Deus é o veículo da salvação. O que às vezes para mim é impossível, e a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Não tem como dar errado. Para Deus não tem como não funcionar. Deixa eu achar uma história aqui legal. Por isso que tem muita gente que ela fica o tempo todo esperando para receber Jesus. Eu não recebi Jesus porque eu não estou pronto. Eu não recebi Jesus porque eu ainda fumo. Olha, que se um cigarro iria impedir você de receber Jesus. Não, Senhor, eu não recebi Jesus. Eu não fui para a igreja ainda, porque eu ainda bebo. Sabe o que eu falo para eles aqui? Vem bebendo. Porque uma hora o Espírito Santo vai tocar em você. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Do cigarro, da bebida, da pouca vergonha, do adultério, da mentira que tu fala o tempo inteiro. Na moral, sem guerra. Mas sabe qual é o problema de... Eu não sou de ficar falando quem vai para o inferno não, e não estou aqui para isso. Mas acredite, pode ser, e corre o risco, de chegar naquele grande dia, vai ter uma fila muito grande para ir para o inferno, de pessoas que demoraram. E eu vou te contar uma história que vai falar disso. Conta-se que certo dia houve uma grande reunião no inferno. Satanás convocou seus demônios, os mais astutos, para discutir uma única questão. Presta atenção, o inferno se reuniu para fazer uma reunião com um único propósito: como impedir os homens de serem salvos. Olha a ata da reunião. Um texto, uma cláusula: como impedir os homens de serem salvos. Os espíritos malignos se reuniram ao redor de um líder, ansiosos para apresentar suas ideias, e cada um com sua mente fervendo, porque o demônio, a mente dele ferve. Posso ouvir um amém? E o propósito, e um queria falar uma estratégia, outra queria falar outro, até que o primeiro demônio se levantou e disse: eu proponho, vamos dizer aos homens que Deus não existe. Se eles acreditarem que não há um Criador, que tudo surgiu do acaso, nunca buscarão salvação. Satanás prontamente se levantou e falou, por um momento, com um sorriso irônico, e respondeu: me ouçam com atenção. Essa ideia já foi tentada. Embora tenham enganado a muitos, mas existem muitos outros que creram em Deus. E um demôniozinho pequenininho se levantou e falou: por quê?
Satanás respondeu: porque o próprio universo declara a grandeza de Deus. Então esse texto, essa tese, ela não é suficiente. E aí outro espírito maligno se levantou e sugeriu: vamos dizer que o inferno não existe. Essa é a segunda proposta. Assim as pessoas viverão como quiserem, não terão medo do juízo, ficarão indo para a igreja, vão ficar andando para o show do Michael Jackson, ficarão indo para a igreja e ficarão também indo para o show do Zeca, meu amigo, Deus abençoe a ele. Quem sabe essa estratégia dá certo? A pessoa fica... Como é que era bom de samba, ó. E aí Satanás levantou e falou: também já tentamos isso. Alguns realmente não acreditam no inferno, mas quando a morte vem chegando, quando ele está passando pelo processo de CTI, quando ele fica apavorado, eles começam a temer e acreditam em Deus. E outro demônio levantou e disse: podemos convencê-los que a Bíblia não é verdadeira. Eu acho que essa ideia vai dar certo. Satanás, mais uma vez, se levantou e disse: isso também tem sido feito há séculos. Muitos duvidam da Bíblia, mas há sempre aqueles, diga eu, que encontram a verdade na palavra. E ele, cheio de ódio, falou: há sempre aqueles que não cedem e não abrem mão da palavra. Essa estratégia também não funciona. O silêncio tomou o ambiente, tomou conta da sala, enquanto todos os demônios estavam se reunindo ali, questionando, criando novas ideias. Satanás falou: já sei o que vamos fazer. Essa não falha. Vamos permitir que os homens acreditem em Deus, creiam na Bíblia e até reconheçam que o céu e o inferno existem. Mas vamos sussurrar no ouvido deles com muita sagacidade: ainda dá tempo. Não tenha pressa para decidir. Aproveite a vida primeiro, depois você pensa em entregar a sua vida para Deus. Diremos a eles que um dia poderão se arrepender, mas que esse dia pode ser amanhã, depois. Mas quando eles menos esperar, a morte vai pegar eles. Essa tem sido a maior estratégia de Satanás. Deixa para depois. Não precisa aceitar Jesus agora. Continua nessa vida que tu tá. Continua indo para os bailes. No meu tempo era Furacão 2000. Tempo do pastor André era o baile do Grêmio. Continua com essa vida. Não entrega a tua vida para Jesus, não. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3. Hoje. Aqui está dizendo amanhã. Aqui está dizendo depois da manhã. Aqui está dizendo hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos. E eu quero declarar que hoje Deus trouxe gente aqui para amolecer o coração. Eu quero declarar que hoje é noite de salvação aqui nesse lugar. Diga aleluia! Presta atenção, irmão. Hoje Jesus está batendo na porta do teu coração. Segundo ponto, é um chamado para o improvável. Chamado de ter Jesus na sua vida, de se entregar para Deus, não é para o cara que acha que não precisa. O cara que é bom. Esse não cede. Esse ele já se acha perfeito. Esse olha para as grandezas de Deus e fala: eu até poderia fazer melhor. Esse chamado, irmão, da salvação bater na porta, é para um improvável. É para uma mulher como essa aqui de Josué, capítulo 2, versículo 1. Disse: Tim enviou Josué, filho de Num,
2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe. Você acha que se eles fossem entrar na casa de um assessor do rei, ele ia conseguir? Se ele fosse entrar na casa de um capitão, de um general do exército inimigo, ele ia conseguir? Ele entrou na casa de uma pessoa que era improvável. Sabe de quem eu lembro? De mim. Você não me conhecia. Eu era muito improvável. As pessoas riam de mim. Até hoje ri, né? Mas eu era muito improvável. Olha, a possibilidade de eu entregar minha vida para Jesus, aos olhos humanos, era impossível. Maria Rita que o diga. Mas sabe o que eu amo em Deus? Ele pega os improváveis. Ele toca nos improváveis. Ele muda a história dos improváveis. Irmão, sabe o que eu senti esses dias no meu espírito? Deus, quando quer pegar uma pessoa, ele é igual aquela bomba dos Estados Unidos, que vem naquele avião que tem que ser escoltado por jato. Tu já viu aquela bomba que ela é lançada, ela bate o bunker, é lá a 100 metros de profundidade. A bomba, ela bate na face da terra, ela vai furando, aí quando chega num ponto ela explode, já vem outra, já entra naquele buraco. Esse é o agir de Deus para quebrar as muralhas do inferno, para te resgatar. O diabo achava que era impenetrante. O diabo achava que ninguém ganhava. O inimigo da tua alma achava que ninguém ia chegar até você, porque ele já estava contando que ele ia devorar você. Aí vem Deus, aperta um botãozinho, solta a primeira bomba. Aí ela bate na terra seca, não tinha vida, não tinha nada gerando nela. Aí explode a primeira. Buf. Aí a pessoa vai para o encontro com Deus. Falar de crente, eu não quero nem saber de crente, irmão. Crente é conversa fiada. Aí recebe Peniel, puf. Primeira bomba explode. Aí entra no sábado de manhã uma bomba atrás da outra. Sabe como é que termina a história? A terra que era seca, a terra que era morta, a terra que era intransponível, impenetrável, vai estar lá em Copacabana dia 5, inundada pela glória de Deus, inundada pela vida de Deus. E aí, irmão, os céus manifestam a glória de Deus. Eu tenho um assessor meu, que ele já deu muito trabalho. Ele deu tanto trabalho que tem algumas pessoas que dizem que ele tem carteirinha de maluco. Carteira mesmo. Quando mostra a carteira, quando mostra nem o corre, o pessoal diz que ele tem. Mas sabe o que eu amo nesse camarada? Quando o Espírito Santo toca em mim, que eu ligo para ele, que eu dou uma palavra, fica ele chorando de um lado e eu chorando do outro. Quando dou uma palavra para ele, uma voga para ele, ele fala: pastor, deixa comigo, vai para outra frente. E aí sabe o que eu falo em particular para Deus? Falo: Senhor, manda mais uns 2 com essa carteira aí. Porque quem tem essas carteiras são especiais. São sensíveis ao óleo, à voz do Espírito. Fala, teu irmão, de que adianta ser bonzinho? E não ajuda em nada. Não mete a mão para nada. Mas presta atenção, irmão. No meio da madrugada, pastor André, de madrugada, 3 da manhã, casa de uma prostituta.
Será que o senhor e eu, a gente ia entrar? E detalhe, está gravando, né? Quando chegou na porta, não está na Bíblia, mas eu imagino, os espias ouvindo, o movimento lá dentro, horrível. Será que eu ia entrar? Que isso, pastor? Mas sabe o que me chama a atenção? Eis que estou à porta e Jesus entrou. Jesus tocou. Viu o pastor Fabrício aqui? Era bandido. Cuidava de uma favela. Mas ele falou uma coisa que me impactou. Quando ele estava de joelho dobrado, pronto para ser executado, ele lembrou de quem? Daquele que abre a... Ele lembrou da mãe dele que orava por... E a salvação chegou. Ele estava aqui, ele não foi executado. A glória se manifestou. Vou entrar no tópico 3, segura aí. A salvação, o texto aqui até diz que não é para os bonzinhos. O texto aqui diz que não é para os mauricinhos. O texto aqui diz que não é para os intelectualmente corretos. Mas eu vou pegar o meu professor e vou levá-lo mais longe comigo nessa noite. A salvação é para os mauricinhos, é para os incorretos, é para os que ninguém acredita, é para geral. Às vezes você vai chegar na porta de uma igreja e vai ver coisas que você vai falar assim, mas eu estou vindo para a igreja, está vendo? Com os troços estranhos. Pastor Alexandre puxando o cabelo do César, nervoso. César revoltado. Aqui não, né? Aqui, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de coisa. Mas se isso um dia você vê, não deixa isso endurecer teu coração. Porque o fato de um puxar o cabelo do outro não corta e não aniquila a salvação de que pode chegar até ele. Sabe qual é o problema de muita gente? Se afastou da convivência, se afastou da obra de Deus, porque viu algo que não achou legal. Esses dias eu conversava com uma irmã, falei, irmã, sinto tanta falta do teu marido. Ela, pastor, ele nunca mais foi no Pão da Vida, porque teve um pastor que andou com vocês aí que deu volta nele. Eu falei, não foi pastor André? Não. Falei, nem Basílio, ela também não. E nem eu, ela não. Mas teve um pastor que andou aí que deu volta nele, pegou dinheiro e não pagou. Eu falei, capeta, usou o pastor para atrapalhar a minha obra. Dá trabalho, irmão. Porque agora eu vou ter que desconstruir, eu não, né? Orar, pedir ajuda do Espírito Santo para desconstruir isso na cabeça do irmão e ver se o pastor que está lá em outro país toma vergonha e paga. Eu falei, eu amo tanto ele. Ele não vem mais não, pastor. Tomou volta. Aqui a gente fala as paradas assim mesmo, não esquenta não. Eu falo, rapaz, aí me dá uma pressão na nuca, a pressão fica normal. Eu falo, graças a Deus, vai dar certo. Fala para o teu irmão, nunca permita com que o que os outros fazem, afaste você de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Terceiro e último ponto. O que vamos aprender? Qual a finalidade? Para quem é a salvação? Para quem reconhece o poder de Deus. Eu estava olhando o Igor Ximenes pregar na vigília. Eu falei, como a Bíblia é poderosa.
Eu falando para mim ali, não é a primeira vez que ele prega. Eu falei, não, com essa categoria, com essa eloquência, se posicionando melhor que eu, não é a primeira vez, mas foi. A unção que você honra é a unção que você prospera. A unção que você ignora é a unção que tu nunca vai provar dela, tu nunca vai tê-la. Morre cedo ou não? Não morre tão cedo, né, irmão? Eu falei, como pode? Posicionamento, postura de púlpito, aplicação dos textos. Eu falei, estudou homilética. Eu falei, pastor André está dando aula no secreto. Mas sabe por quê? Reconhece o poder de Deus na minha vida. Reconhece o poder de Deus na vida do pastor. Chama o Igor, tu pode apertar o Igor do jeito que for. Ele fala, pastor, vamos resolver. É isso mesmo. O senhor tem razão. Não é assim? Igor, quero te pedir matar ele. E agora que ele está como meu secretário aqui na igreja, né? Nosso, né? Ele é o secretário da igreja. Que mó barato treinar ele. Tu dá uma coisa que todo mundo reclamaria ali. Pastor, não vou conseguir fazer porque vou ser sepultado se eu fizer. Então não faz. Te explica tudo, te dá retorno. É ligeiro. Chega, Igor, tem uma liturgia aqui, porque eu já dei para ele quando ele chega, né? Eu falo, esqueceu disso, ele vai lá, resolve. Tem que ter. Certos benefícios com o céu só prova quem reconhece o poder de Deus. Só prova quem entende que Deus é soberano. Como vamos provar se não reconhecemos? Porque foi assim, irmão. Foi isso que Raabe falou. Ela deu uma declaração que ela... Eita, pega aí. A tua declaração fala de que lado tu tá. Bem sei. Olha o que Raabe falou. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Presta atenção aqui. Uma prostituta pregando para quem foi enviado por Deus. E quem tinha que ir lá para espiar, voltou com a palavra errada. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E que o pavor infundiu e caiu sobre eles. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque nós temos ouvido, no caso dela, e crido, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam ali do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Pastor, por que o senhor diz que ela ouviu, creu e confessou? Porque a atitude dela coaduna para uma ação correta. Ela escondeu os espias, protegeu os espias. Está aqui. A salvação, certos privilégios com o reino, é para quem crê, irmão. Está escrito, se creres, verás o quê? Se creres, verás a Raabe. Assim como todos os moradores de Jericó já tinham ouvido a fama do nosso Deus. Deixa eu parar aqui e falar uma coisa para você. Quando
a adversidade chega, você fala para a adversidade a fama que o teu Deus tem? Quando a luta vem, tu fala para a luta o tamanho do teu Deus? Quando o teu salário chega, que hoje ainda é de 1.200, parece pouco, sim ou não? Tu dá o teu dízimo ou tu fala para Deus, Deus é muito pouco, não vou te entregar. Porque sede fiel no pouco, que sobre o... Mas tu não dá sobre 1.200. Como é que tu vai dar sobre 12.000? Compra carro, compra moto, compra helicóptero, compra lancha. Posso ouvir um amém? Mas dá o dízimo. Sede fiel a Deus. Sabe o que eu amo nos irmãos aqui? Vai lá, olha o dízimo, 12 reais. Eu falo, crente, deu dízimo de 12. Eu vou, olho lá, dízimo, 1.200. Crente, deu dízimo de 1.200. Eu vou lá, olho, deu dízimo de 12.000. Crente, pega aí, irmão. Eu vou lá e olho, deu dízimo de 120.000. Eu tinha que ter ouvido muito mais amém. Acreditou, levou fé. Sabe por que a salvação ainda não alcançou muitos? Porque mesmo ouvindo, mesmo vendo o que Deus tem feito, mesmo andando com a gente lado a lado, não muda. John, se eu olhar para a tua vida, mesmo que eu fosse incrédulo, é impossível não ver o agir de Deus. Se eu olhar para a vida da Flávia, mesmo eu sendo incrédulo, é impossível eu não ver o agir de Deus. Estava vendo a Ju dançando ontem aqui. Eu falei, o que é aquilo, rapaz? Eu vejo a vida de vários irmãos aqui. Só que a gente tem que se ligar. Porque como a gente fala, o que a gente fala, o nosso comportamento, é uma declaração. E a pergunta que fica é debaixo de muita paz e amor. Qual tem sido a declaração? Que você crê no que Deus tem feito na nossa vida ou que não crê? Você até pode ser simpático à igreja, mas não basta. Tem que estar junto com a igreja. Tem que andar no movimento da igreja. Tem que estar envolvido na vida da igreja. Preste atenção, irmãos. A salvação chegou na vida de Raabe porque ela abriu a porta. Conta-se que um jovem observava uma pintura em uma galeria muito cara. Nessa tela, nesse quadro, Jesus estava do lado de fora, aonde ele tinha uma porta e ele batia na porta. O rapaz curioso se aproxima do artista e fala para ele: Senhor, há um erro no seu quadro. A porta está incompleta. E o artista respondeu: não, meu filho, a porta está certa. Ela não tem maçaneta do lado de fora, porque essa é a porta do coração. Só pode ser aberta por dentro. Porque Jesus não arromba a porta. Jesus bate na porta. E quem abre é você por dentro. E Jesus te trouxe aqui hoje. Jesus está batendo na porta do seu coração. Você que falou, pega aí, irmão, que nunca entraria numa igreja. Jesus te trouxe aqui hoje. E ele diz para você: eis que estou à porta e bato.
nós temos que decidir, irmãos. Eu decidi por Ele no dia mais difícil da minha vida. Eu tinha saído do esgoto. O meu corpo ainda fedia. Você está bem melhor que eu. Você está cheiroso, do lado de uma pessoa linda. E nós queremos saber se você quer abrir seu coração para Jesus. Nós queremos orar por você. Lançar uma palavra de fé sobre você. Salvação entrou naquela casa. Salvação vai entrar na sua casa. Eu queria que você se colocasse de pé. Temos alguém que quer entregar sua vida e receber uma oração? Alguém que quer reconciliar com Deus? A hora é essa. O tempo é esse. Pastor, eu vou esperar mais um pouco. Eu não posso mandar em você. Mas Ele está à porta. Tem duas portas que Jesus está. A porta do seu coração e está a porta de voltar. Muita gente não acredita que Ele está para voltar. Muita gente está achando que isso tudo que está acontecendo aí é só guerrinha. Nós vamos cantar um louvor. A terra estremeceu.